O Memphis, cara, o que mais me impressiona não são 11 participações em gols em 11 jogos titular. Sim. Tá claro que o campo, ele tem mais de 80% de aproveitamento o time com ele. É muito alto isso. Ele tem 7 gols e 4 assistências. 14 jogos mais 11 de titular. O que mais me impressiona é o seu comprometimento com a instituição, com o torcedor, com o povo brasileiro, com a periferia e tudo mais. Ele é um cara que está com a alma aqui. Ele não tá o corpo dele só. A alma dele tá junto dele. A melhor contratação, Rodrigo Garro. Eu acho que é o cara que jogou bem com o time bom, com o time ruim, com o time mais ou menos. Ele nunca deixou de ter um bom desempenho. Então eu fico com ele, 10 gols no Brasileiro, 10 assistências. Cara, por um primeiro ano, vindo do Tajeres, um clube pequeno, adaptação, trazendo a sua família, fazer tudo o que ele fez, eu considero ele a melhor contratação do ano. Ele é diferente jogando bola mesmo. O gol mais bonito do Garro pra mim foi lá no meio do ano, quando as coisas estavam caóticas, ele postou: vai ficar tudo bem. Falei, puta, esse argentino. E a pior contratação da temporada? É o Pedro Raul, né? E nada contra ele. Tá tudo bem você ter um centroavante grandão, que precise numa bola aérea no final de jogo, como foi o Santo André. Corinthians faz um 2x0, toma um 2x2, põe o grandão lá, pressão, bola na área, gol do Pedro Raul 3x2. Você ter um cara assim, tá tudo bem. Só que você não pode pagar 25 milhões pra um cara assim. E dar 5 anos de contrato. Nós estamos falando de uma operação de uns 60, 70 milhões pro cara que é o 5º atacante seu hoje. Não faz o menor sentido. Então eu considero ela a pior contratação. Se você começa a olhar e fala assim, que ano que foi que o Cássio e o Carlos Miguel foram embora? Esse ano. O Raul Gustavo bateu no bandeirinha. Foi esse ano. É verdade, cara. São coisas que vão... O Garro ficou um mês sem jogar porque não chegava a documentação do Tajeres. Foi esse ano. O Veríssimo vai embora na véspera da estreia do Paulista, depois de fazer toda a pré-temporada, esse ano. O Corinthians anunciou o maior contrato de patrocínio da história e os caras não duram 3 meses. Foi esse ano. 23 jogadores simplesmente ao longo do ano foram embora. 21 chegaram. A maior reformulação que eu já vi de um clube passar, um clube grande. Os pequenos, normalmente, depois do Paulista, vão todos embora, volta, é normal. Mas de time grande, talvez jamais tenha tido uma reformulação de 23 saindo e 21 chegando. Foram 3 diretores jurídicos, 3 diretores financeiros, 2 diretores de marketing, sai o diretor de futebol, é contratado um executivo de futebol, sob uma possibilidade de impeachment. Você faz o pior turno praticamente da história, um dos seus piores turnos, e faz um dos melhores turnos da sua história. Você, no primeiro, faz 19 em 19 jogos, 19 pontos. No segundo, você faz 37 em 19. Quase 70% de aproveitamento. Fechando com 9 vitórias seguidas, que é recorde na história dos pontos corridos, junto com outros 2 clubes. Cara, é de uma maluquice. O Paulinho aposentou no meio do ano. É um dos maiores ídolos da história. É de uma maluquice tudo que aconteceu. É de algo tão surreal tudo que aconteceu que realmente eu tô brincando que, sei lá, foram 3, 4 anos em um só. É um primeiro ano de muita turbulência, que ele comete erros claríssimos, mas também comete algumas virtudes em relação à última gestão. Um primeiro ato dele que foi para mim completamente errado, e isso, de alguma maneira, o arrastou quase que 9 dos 12 meses do ano, foi ao não vender uma dificuldade. Quando ele abre o mandato, e olha, isso que eu tô falando, no dia da posse dele, eu cheguei com uma bandeja no Parque São Jorge para almoçar e tava a mesa da diretoria. Os caras falaram, olha, senta aí na mesa, tal, eu sentei. E eu falei isso pros caras naquele dia antes da posse. Falei assim, eles deram entrevista pra Rádio Bandeirantes e tudo mais, falando que a farra acabou. É a pior coisa que vocês fizeram. Vocês estão pegando um clube endividado, todo ferrado, todos os 14 ou 15 contratos tinham acabado no dia 31 de dezembro e os caras iam embora e foram embora. Vocês não têm elenco, vocês estão com dívida, o mercado tá difícil e vocês falaram que acabou a farra. Ao invés de vocês contarem pro torcedor, torcedor, é o seguinte... Nós estamos pegando aqui uma dificuldade tremenda. Nós vamos tentar montar um time minimamente competitivo. A gente tem que criar minimamente um elenco. E, eu preciso de paciência de vocês, me ajudem e tal. Não, eles elevaram a expectativa lá em cima. E quando você começa um Campeonato Paulista mal e o Corinthians perde 5 de 6,
tanto que o Mano Menezes acaba caindo. Entre as 5, a primeira derrota pro São Paulo no Majestoso no estádio em 10 anos e tudo mais, o mundo cai na cabeça deles. E eles têm culpa disso. Eles foram até inocentes. Era só ter vendido, e não era mentir, era vender a verdade. Tudo tava na cara de todo mundo. Só que ao vender a farra acabou, você acha o quê? Vou montar o Bahia, vou virar o Real Madrid. E não é assim que as coisas acontecem. O Duílio, ele trabalhou e ele conduziu um clube pensando até 31 de dezembro de 23. Ele não quis saber minimamente do que era a partir de 1º de janeiro. 15 contratos de uma pancada só acabaram. Bruno Mendes, o Paulinho, que aí machucou e teve que renovar, mas se não, Paulinho, Cantilho, Fábio Santos, Gil, Renato Augusto, Juliano. Cara, você simplesmente dizima o seu elenco e ele não quis saber de renovar. Não, o próximo que se vire. E não é assim que você faz. Se você é um presidente, você tem que cuidar da instituição. E ele não fez isso. Fora que deixar a dívida que os caras deixaram para a atual gestão, uma dívida gigantesca como essa, um passivo enorme, beira o inacreditável, porque era uma dívida que o Andrés começa com 400 e pouco, aí dobra para 900 e ele era uma dívida que o avião estava subindo, ele estabiliza no máximo, também não baixa, fica depois de 3 anos, e o mérito do Duílio foi claramente aumentar a receita. Ele pega com 400 e pouco, faz o primeiro ano 505, o segundo 750 e o terceiro ele beira 1 bilhão. Então isso é um mérito grande, só que a dívida mantida e tudo mais. Para piorar, politicamente, como havia toda uma divergência entre eles, e havia uma relação muito boa do Duílio e da galera anterior com os empresários todos, quando o Duílio sai, o Augusto resolve romper com todos esses caras, e a boa parte desse cara fala, ok, você tá rompendo, então tá bom. Aciona o clube na justiça e começa a tentar asfixiar o clube na justiça. E o ano acaba de uma maneira muito mais tranquila. Mas foram várias correções de rota, muitas correções de rotas no marketing, no jurídico, no financeiro, no futebol, no CT. Só que algumas arestas estão abertas. E isso daí vai arrastar para 25. O pedido de impeachment, o caso do vai de bet na justiça, os bloqueios judiciais que agora acalmaram porque você conseguiu uma liminar na justiça que segura por enquanto por 60 dias os bloqueios. O que vai ser no começo de 25? Não faço ideia. É muita coisa que tá para estourar, seja por impeachment, seja por política, seja por situação na polícia, seja pelos processos judiciais, mas você fecha o ano, acho que de maneira, por incrível que pareça, muito mais com acertos do que com erros. O Corinthians, por exemplo, contratou muito jogador e contratação é parcelada. Tem muita gente para pagar o ano que vem. Muita gente. E eu não tô falando para pagar de gente ou de salário, tô falando de direito econômico. Então você tem um agarro para pagar uma parte, Mateuzinho, Ranielli, Félix Torres, Pedro Raul, você tem uma galera para você pagar. Então você meio que leva pro 25 um problema que você conseguiu minimamente fechar o ano, mas aumentando a sua dívida. Essa dívida de 2,4, lembrando, né, tem um estádio aí nessa história, né, 700 do estádio, que é outro CNPJ, mas sobra de alguma maneira pro clube, que agora o torcedor tá tentando fazer a parte dele lá com a vaquinha, tentando ajudar de alguma maneira, mas vai ter que chegar uma hora que o clube vai ter que sossegar. Então, a minha visão para 25 se eu sou dirigente, eu chego pro meu torcedor e falo, gente, é o seguinte, eu fiz coisas até que eu não deveria ter feito, a gente estava numa situação difícil, só que eu preciso pagar a conta em 25. O que eu vou tentar fazer é manter o que eu tenho, que é bom time, que é bom elenco, hein? Não é... Tá longe de ser um mau time, tá longe de ser um mau elenco agora. E eu entendo também o lado do torcedor. O lado do torcedor, e ele não está errado de pensar, peraí, gestão temerária, colapso financeiro, que mundo que vocês estavam quando a dinastia de 16 anos elevou a dívida que estava? E é justo que o torcedor pense isso. Peraí, vocês estão cobrando dessa administração, e eu odeio quando o torcedor trata dirigente como ídolo e tal, isso é a pior coisa que tem. Esqueçam isso, gente, esqueçam, torcedor. Ídolo é jogador e ou clube, goste do clube. Esses caras vão passar, o Augusto vai passar, o Andrés passou, o Duílio passou, lembre-se disso sempre. Só que eu entendo o torcedor, peraí, vocês estão cobrando a tua administração e os caras que deixaram o Corinthians, onde estava a gestão temerária? Que mundo que vocês viviam
que vocês deixaram passar tudo que vocês deixaram. Então o torcedor também fica bravo com isso, e ele com razão, porque viram muita coisa acontecendo, era muita bobagem acontecendo. A categoria de base, eu não tenho esperança nela. A gente viu esse ano, e aí esse é um controle que o meu timão faz, que dirigente não gosta. Foram 56 contratações na base no ano, criaram um sub-16 e um sub-18, que não existe categoria, não tem campeonato para essas duas categorias. Você tem 15, 17 e 20, não existe 16 e 18. Criaram essas duas categorias num intervalo ali de duas categorias que existem, que é a 17 e a 20. Trouxeram 56 jogadores, 28, tá dividido certinho, 28 pro sub-17, 28 pro sub-20, parte deles com contrato de formação, parte com contrato já profissional. Uma quantidade enorme, exagerada. Dos 56 que vieram, 17 e 20, dos 56, só 8 estão inscritos na Copinha. Saiu a relação da Copinha, uma relação tanto quanto estranha, 6 laterais, tem 2 zagueiros que eram titulares sub-20 que não estão inscritos. Enfim, a coisa não está muito clara ali na base. Há uma tentativa de organização com o novo gerente agora, que veio de fora, e ele está tentando minimamente organizar, mas, sinceramente, eu estou muito preocupado com a base. Acho que o erro do Romeu foi ter colocado uma votação sem que viesse algo maior, que é da polícia. Porque os conselheiros, se votassem a favor do impeachment, e a polícia depois, olha, fechamos o inquérito aqui, não teve nada. Aí se você, conselheiro, vai falar, caramba, votei sim, tirei um presidente e a polícia falou que não teve nada. Aí você faz ao contrário. Você vota não, vem um escândalo, esse indiciado, presidente. Aí você vai falar, meu Deus, eu votei não e a polícia veio com vários culpados e tal. Então, o Romeu Tuma Júnior, nessa hora, ele deveria falar, cara, eu sou o presidente do conselho, o Corinthians é um clube importante, mas com todo o respeito, as nossas investigações internas, elas têm que parar aqui. Elas têm um limite. Olha o que tá vindo. A polícia é um negócio muito maior. Quebra de sigilo. Você tem uma investigação, depoimentos colhidos e tal. É muito diferente. Então, nesse sentido, eu acho que ele não deveria ter feito o que ele fez. Ele arriscou uma reta final de Brasileiro de virar essa confusão toda. O torcedor abraçou exatamente por não ter dúvida, por ter a dúvida se ali é um caso de corrupção ou se não é. Porque o torcedor, assim como eu, assim como vocês, não tem certeza de nada, porque quem vai trazer isso daí é a polícia e a justiça. A Gaviões tem essa ideia e coloca em prática. Foram 13 dias até agora, mas basicamente 30 milhões, tá fechando aí 30 milhões. Eu digo a mesma coisa desde o início. Se você ficar, as pessoas que ficarem com 700 na cabeça, vai achar que isso é pouco. Isso não é pouco. Os clubes que fizeram até hoje coisas parecidas, um pegou 500 mil, o outro 400 mil, o outro 800 mil. Cara, 30 milhões, eu posso estar enganado, acho que eu li uma matéria, o Criança Esperança em 40 anos juntou 240. Em 40 anos, em 13 dias, a torcida está colocando 30 milhões para dentro de um caixa. Isso não é pouco. Porque eu acho que o clube poderia ter feito coisas do tipo, tem lá um espaço ou 2 vagos na camisa. Esse espaço hoje está reservado. Pegava esse espaço, falava vou chutar aqui uma empresa, pega uma empresa aí, pro Google. Google, é o seguinte, cara, esse espaço aqui custaria para você 100 mil para você colocar no jogo da TV aberta da Globo. Pô, me dá 50 e eu vou passar pra vaquinha. Se abriria pra empresa, pra ela poder, nos 2 espaços, faltavam 2 ou 3 jogos, pôr ali e tal. Ou seja, o clube dava pra ter feito mais coisas, mas pela demanda, correria, muita coisa eu acho que eles até poderiam ter gravado muito mais conteúdo com os jogadores para que vincular as férias, esquece. Eu não acho um jogador, pode esquecer. Mas se grava no CT, o Garro daqui a pouco solta um vídeo, pede, lembra e tal. Eu acho que o clube poderia ter feito uma coisa até maior. O lance do sócio-torcedor, por que o Corinthians arrecada tão pouco? E é a minha visão e só posso ter coisas ali que ou até espúrias, tal, que eu não tô sabendo. Então eu tô tentando uma explicação na minha cabeça. O Corinthians cobra pouco. Então vou dar um exemplo. Eu tenho o plano Minha Vida, são 4 planos. O Minha Vida era R$ 9,90 por mês. Agora tá R$ 14,90. É isso? Cara, o do Atlético Paranaense é 150.
do Palmeiras tem um de R$700. Então, assim, como você... E a imensa maioria é desse Minha Vida, que é o mais barato. Que é o que eu tenho, meu irmão tem, o meu pai tem, enfim. É o Minha Vida. Então, Minha História, Meu Amor e o Minha Cadeira. Como 80% das pessoas é o Minha Vida, você não vai fazer muito dinheiro mesmo. Isso foge do que é a realidade do futebol brasileiro, que é, seu time tá bem, o estádio tá cheio, vambora e vamos ser campeão e tal. O time tá mal, você dá aquela abandonada. O único time dos 5 ou 6, 7 primeiros de média de público na zona de rebaixamento foi o Corinthians. O resto lutou ou por Libertadores ou por título. Então, o estádio ficou pequeno. Tem muita gente reclamando, muita gente sem ingresso. E quando eu falo estádio pequeno, obviamente eu não tô falando para aumentar o Oeste, que é caro. Eu tô falando para aumentar o popular, porque senão não vai adiantar nada. Então você tem hoje um sócio-torcedor barato, um estádio limitado a 45. Você junta essas duas coisas, você não vai fazer muita grana de sócio. Não vai fazer. Infelizmente, não vai fazer. Você teria que ou aumentar a capacidade, que aí mais sócios-torcedores vão estar querendo fazer e tudo mais, ou aumentar o valor. E não são duas coisas muito simples para fazer. Esse é o meu diagnóstico para o Corinthians fazer tão pouco dinheiro que o sócio-torcedor dele. Pensando só do seu tempo como setorista do Corinthians, 2004 para cá. O melhor Corinthians do Vessone, pensando de 2004 para cá. Qual que é a escalação? Vamos lá. Cássio, Fagner, Chicão, Leandro Castan, André Santos. Vamos lá, no meio de campo. Fazendo de sopetão agora aqui. Você que é corintiano fanático, ajuda aí. O meu primeiro seria o Ralf. Meu primeiro volante para mim é o Ralf. Não, pode ser o Ralf, Paulinho. Na frente eu vou colocar já, pode pôr aí, eu vou pôr o Ronaldo. Põe o Emerson Sheik. Faltam 2. Danilo no meio. Grandes e Danilo. E falta um, ou atacante ou meia, né? Puta, tem muita gente, cara. Muita gente. De 2004 pra cá. Eu vou pôr o Tevez de atacante. Foi um furacão viver o Tevez ali. Aquela passagem do Carlitos. Foi um negócio 2 anos meio de maluco ali também. Que time. Então, Cássio no gol. Fagner, Chicão, Castanho, André Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, Tevez, Sheik e Ronaldo. Que isso? Se fosse hoje, só ia ser difícil pagar o salário de todo mundo. É um pouquinho complicado pra pagar esse salário. Aí o treinador, quem é o treinador? Adenor, né? O Tite, né? Não tem Achei que como. ia pintar um Cristóvão Borges, algum nome assim mais pelo maluco. Pelo amor de Deus. Tá bom. Adenor.